Eu preciso saber de tudo para começar a atender. Não, deixa eu saber de tudo, que aí eu vou começar a atender. E se o paciente me perguntar uma coisa e eu não saber a resposta? Então eu preciso esperar, eu preciso. E aí vai esperando, vai esperando, vai esperando, e na verdade já passou 10 anos e você não começou a atender ou não começou a se comprometer como carreira. Fibrocast, o primeiro podcast sobre fibromialgia sem dores e sem remédios, onde você, terapeuta, tira barreiras para desbloquear as dores do seu paciente com fibromialgia já na primeira sessão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fibrocast, o programa que te aproxima cada vez mais da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. E o tema de hoje é assim que você tira suas travas internas e se torna um terapeuta de sucesso, mesmo começando do zero. Eu sou Regiane Canella. E eu, Jordana Ribeiro. Jordana, é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez para compartilhar todo o seu conhecimento sobre o mundo da fibromialgia. E tem uma coisa que é muito importante para o terapeuta que está iniciando, que é sempre superar os bloqueios mentais e as crenças limitantes que a gente adquire aí em vastos anos da nossa vivência, dos nossos estudos. E eu queria saber um pouco de você. Como que a gente aborda isso? É interessantíssimo a gente falar sobre isso, porque não é só com aqueles que estão começando, né? Que estão no zero. Terapeutas que estão aí na trajetória para se tornarem referência, para se tornarem canal de cura para pacientes com fibromialgia, também tem essas travas. Então é importante a gente poder abordar essas questões, que é justamente um dos pilares que eu trabalho muito, que é o pilar da catarse, que é muito determinante, de fato, o terapeuta ele se perceber nesses processos internos para que ele possa desenvolver, para que ele possa crescer e ser um terapeuta bem-sucedido, é um canal de cura para pessoas com fibromialgia. Então, essas travas internas, como que a gente vai olhar para isso, vai ver? O terapeuta, claro, a gente vê numa visão macro, todas as pessoas, elas precisam trabalhar questões internas para ter destravas e elas poderem se desenvolver. E eu costumo falar que o papel do terapeuta tem um plus aí. A responsabilidade dele aumenta nesse sentido, porque nós só conseguimos levar o nosso paciente com fibromialgia a determinado lugar, e aqui é o lugar onde a gente almeja, que é levá-lo à vida sem dores e sem remédios, quando nós, enquanto terapeutas, nós desbloqueamos nossas travas. Terapeuta que é terapeuta de sucesso, bem-sucedido, ele precisa destravar algumas questões. Então, uma das coisas que eu percebo muito em relação ao terapeuta, seja você terapeuta que está iniciando ou não, é uma questão da insegurança, uma questão de, será que eu vou entregar resultados para uma paciente com fibromialgia? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu fiz cursos suficientes? E aí ele começa a se prender à quantidade de curso, a ele ter credencial ou não, a como que ele vai fazer determinado tipo de coisa. Então é muito importante a gente poder olhar para essas travas para que ele possa deslanchar, para que ele possa se desenvolver e fazer o que ele veio fazer aqui na Terra, né? Sendo canal de cura para pessoas com fibromialgia, que são pessoas que estão muito precisadas de terapeutas, já que eu chamo de terapeutas diamantes, terapeutas que se lapidam para esses pacientes. E até é engraçado que a gente tem crenças enraizadas, né? É aquela coisa que terapeuta tem que ter o teu terapeuta, e por mais que você trabalhe isso, a gente acaba achando umas coisas que tá lá tão enraizada, que a gente precisa até de um período maior de transformação, né? E aí eu queria saber de você, Jordana. São tantas crenças que às vezes pode dar até páginas na vida da gente. Para você, quais são as 3 crenças limitantes principais ou mais comum que um terapeuta pode ter? 3 principais que eu escuto e vejo muito de terapeutas que têm esse impasse de abrir o campo, o seu campo, para ser canal de cura para pacientes com fibromialgia. O primeiro que eu vejo muito é a questão: será que eu vou desbloquear a dor do meu paciente com fibromialgia? Será que eu vou dar resultado? Essa é a principal crença, assim, é a dúvida que paralisa esse terapeuta. Será que eu vou dar resultado? É uma
uma preocupação muito grande com o resultado, e isso gera um impasse onde ele se bloqueia. Na dúvida, ele se bloqueia, ao invés de buscar, né? Ao invés de desenvolver nesse ponto, ele bloqueia. E isso a gente pode ver muita questão em relação a, se a gente for parar para observar, em relação ao sistema do nosso organismo, sistema simpático e sistema parasimpático, né? Existem duas formas que o nosso organismo funciona, fazendo uma analogia que é essas questões dessas travas, que é o sistema simpático e o sistema parasimpático. Vamos fazer uma analogia aqui só para a gente ir entendendo e desenhando esse contexto. O nosso corpo, quando a gente se coloca em situação de perigo, ou o cérebro entende que a gente está em uma situação de perigo, acontece duas coisas com ele. Ou ele luta para se proteger, ou ele foge, ou ele corre. E aí eu coloco um terceiro também, que é quando a pessoa ela se paralisa, ela não consegue ter reação nenhuma. E o cérebro tá ali produzindo cortisol. Ele tá produzindo cortisol ali para o corpo reagir, para fazer alguma coisa para se proteger. No sistema parasimpático, a pessoa, o organismo dela tá totalmente tranquilo, equilibrado, num momento onde ela tá realmente relaxada, sem risco. Quando a pessoa, ela tem uma situação em que ela quer, por exemplo, se tornar um terapeuta, ou ela já é um terapeuta, e ela entende que determinado tipo de situação coloca ela em risco, o que seria esse risco do terapeuta? O que vai falar de mim? E se eu atender esse paciente e não der resultado? E se eu fizer daquela forma e não der resultado? Se acontecer alguma coisa com o meu paciente? É uma situação que o terapeuta, ele entende que é uma situação de risco. E aí pode acontecer duas situações. Ele encara, e aí ele vai estudar, ele vai se dedicar, ele vai entregar o potencial máximo nele ali para se especializar e entregar resultado, ou ele se paralisa. E aí é justamente nesse ponto que eu quero trazer aqui, porque essa é a questão da paralisação através das crenças do medo, que faz com que esse terapeuta, ele impede de chegar na vida que ele deseja, na carreira que ele deseja, de ser bem-sucedido. Então, esse primeiro ponto que eu percebo que mais tem em terapeutas é, se eu não entregar resultado, aí ele paralisa. Então, a gente precisa entender o que de fato está paralisando, quais são esses medos desse terapeuta de não entregar resultado, mas o que está por trás desse medo de não entregar resultado? Que aí entra num segundo ponto. O que vão falar de mim? Então, são algumas crenças que também acontecem no terapeuta, se eu não entregar resultado, o que vai acontecer? Aí vai para segundo. O que vai pensar de mim? Se as pessoas me criticarem, mas aí entra a terceira, né? Que é tudo interligado. Entra a terceira mas eu não tenho credencial, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não tenho um diploma de profissional da saúde, quem sou eu para falar algo, para fazer algo? Então essas crenças, elas vão caminhando, eu percebo muito que elas vão interligando assim e vai cada vez mais paralisando esse terapeuta se ele não consegue agir de uma forma assertiva, desbloqueando essas travas. E eu falo o seguinte, Rê, que é muito sério isso, porque o terapeuta, ele não olhar para essas travas internas é uma responsabilidade que ele carrega nas costas dele de deixar de transformar vida de pacientes com fibromialgia. Quando nós assumimos nossa missão aqui na Terra, eu falo muito sobre propósito, sobre missão, porque eu acredito muito que a gente está aqui por algum motivo. Nós temos um propósito, cada um de nós temos um propósito na vida. E eu acredito muito que nós, terapeutas, nós sentimos isso. Seja a pessoa que ela já se assumiu como terapeuta, como psicólogo, como fisioterapeuta e outras áreas da saúde, seja aquele que nem chegou ainda na área de terapia ou trabalha com a área da beleza, dos cosméticos, ou trabalha ali com massagem, mas ainda não se assumiu como massoterapeuta para poder se transformar vidas. E aí, esse não assumir, isso não anula o fato dele já estar sentindo. Então, eu acredito muito isso, que a pessoa, quando ela vem com uma missão voltado para a área de terapia, voltado para a área de tocar na alma da pessoa, de transformar vida, a gente sente, independente da área, por isso que vem essa parte da transição. Eu recebo muitos e muitos alunos que estão em uma área determinada, contabilidade, trabalha com engenharia, que trabalha com polícia, que trabalha com manicure e está no processo de transição de carreira. Por quê? Porque sente, grita, tem algo que grita. E aí, se a pessoa ela não assume esse propósito, não escuta esse chamado,
ela faz um serviço tanto para ela quanto para as pessoas que ela deixa de atender. Então, eu costumo falar muito nesse sentido do quanto que se a pessoa ela não olha para essa temática que a gente está falando aqui, que a gente está trazendo aqui, sobre essa abordagem que ela pode transformar a vida, ela deixa de transformar. E aí ela não deixa só de transcender a luz dela, a missão dela, como ela perde a oportunidade de transformar inúmeras e inúmeras vidas de pessoas com fibromialgia. Então eu saí um pouquinho do que você me perguntou, fui além, mas acho muito importante a gente trazer esse contexto, sabe? Dessa consciência mesmo pro terapeuta que fica ali escondido. É o momento mesmo de tirar essas amarras para poder aparecer na vida, poder aparecer na vida dessas pessoas também. E aí tá engraçado porque a gente acaba entrando naquele processo assim, ninguém me ama, ninguém me quer. Como é que eu vou atender outras pessoas? Se a gente não entender o que você está falando, a gente não buscar compreender enquanto terapeuta, buscar compreender todo esse processo, como é que a gente vai poder trabalhar ativamente para desfazer ou quebrar essas crenças limitantes? E tem essa questão do ninguém me ama, ninguém me quer, e pode ser que tenha terapeutas que falam assim, nossa, mas eu não tenho paciente, eu tenho dificuldade de captar paciente, cliente vem e vai embora. E aí é a pergunta, né, que deixa de cara, assim, o quanto que você está comprometido a transformar vidas. Ah, Jordana, mas eu tô comprometida, eu tô estudando, eu faço vários cursos. Só que fazer vários cursos não significa muita coisa. Por quê? Porque ter um curso e pronto, acabou, não faz diferença. Você precisa você precisa sim se especializar e bastante. Só que você precisa se especializar de uma forma estratégica, onde você vai saber no curso, na formação, como dar resultado e além disso, você poder se trabalhar também. E foi algo que eu fiz questão de ter dentro da formação FDR, porque tem muitos terapeutas que têm travas gigantescas e são terapeutas incríveis, só que por uma questão de fechar campo para não receber novos clientes, de ter insegurança, de ter medo, de ter trava, não transcende, não transborda. E aí é quando eu venho com o pilar da catarse, por exemplo, que aborda muito essa temática que a gente está trazendo aqui hoje, para olha só, você tem toda essa bagagem aqui que você hoje é capaz de desbloquear a dor do seu paciente com fibromialgia. Agora vamos olhar para você poder entregar esses resultados para os seus pacientes. E não são todos os cursos que preocupam com isso, né? Tem cursos que vai só dar conteúdo mesmo, convencional e pronto, acabou. E aí a pessoa fica ali se lamentando. Então precisa também ter esse olhar, o terapeuta é obrigatório ter o olhar de que eu vou sim me especializar, eu vou sim me preparar intelectualmente, mas eu também preciso me preparar emocionalmente para bancar a vida que eu quero, bancar os resultados que eu quero proporcionar para os meus pacientes. Aí, terapeuta, eu vou chegar bem pertinho agora de você e vou te perguntar: você é terapeuta de parede? Comenta aqui pra gente. Ou você quer ser aquele especialista que vai atuar com a fibromialgia? Deixa aqui no comentário aqui pra gente. Jordana, até eu vou trazer uma coisa legal que você deu até um insight aqui. Existem dicas excelentes para quebrar, para lidar com esses bloqueios no dia a dia, esses bloqueios internos? Como que a gente explora? Como que a gente transforma? Conta pra gente. Várias, né? Tem várias. Uma que eu falo assim, muito, muito na prática, o que você precisa fazer para desbloquear essas travas internas é você, primeiro, encarar que existe, porque tem muitos terapeutas também que, por ser terapeuta, ele acredita que ele não pode olhar para essas questões. E existe, de fato. Não, eu sou terapeuta, então eu preciso estar perfeito, então eu não olho para as questões que acontecem comigo. Existe isso, infelizmente existe. Fala, como assim existe? Existe. E aí, esse terapeuta, ele reconhecer, beleza, eu tenho isso que me incomoda muito, eu tenho uma trava, eu não consigo, por exemplo, falar em público, eu não consigo falar do meu trabalho, eu não consigo falar do meu valor, do meu preço, e a partir disso começar a perceber o que te incomoda, entender quais são especificamente as travas. São medos? Quais são esses medos? É medo da crítica? É medo do julgamento? É medo de abrir um consultório e tá ali vazio? É medo de não dar resultados para o paciente? Por quê? É importante listar e não só ficar na mentalização. Porque quando você lista, você visualiza a questão que está acontecendo dentro de você. E a partir disso, você começa a já quebrar essas crenças, incluindo novas crenças e crenças mais saudáveis
saudáveis para você. Por exemplo, o terapeuta que costuma ter essa crença tem um perfil de pessoa, é um perfil de pessoa que ele tende a acreditar que ele precisa saber de tudo. Eu preciso saber de tudo para começar a atender. Não, deixa eu saber de tudo, que aí eu vou começar a atender. E se o paciente me perguntar uma coisa e eu não saber a resposta? Então eu preciso esperar, eu preciso. E aí vai esperando, vai esperando, vai esperando, e na verdade já passou 10 anos e você não começou a atender ou não começou a se comprometer como carreira. E aí acontece uma coisa muito engraçada, porque assim, esse perfil de terapeuta é muito assunto. Esse perfil de terapeuta é assim, ó. Ele tem a trava, e aí eu quero que o pessoal aí de casa vai vendo se você vai encaixando em relação a isso. Tem a trava e fala assim: eu preciso saber de tudo. Eu preciso saber de tudo, então eu vou esperar para começar a atender. E aí, o que a gente vê dentro desse conceito? Um terapeuta que tem medo do questionamento do paciente. Se o paciente me perguntar alguma coisa e eu não entender ou eu não souber a resposta, o que vai acontecer? Então a gente vê que ele se coloca num pedestal. Eu preciso saber de tudo para atender o meu paciente, ou seja, eu sou o dominador do conhecimento. Eu preciso ser o dominador do conhecimento. Se eu não sou o dominador do conhecimento, eu não posso auxiliar e atender esse paciente. E aí, nessa questão aqui, onde ele entra nesse pedestal, ele se coloca numa posição onde ele não consegue acessar o paciente. E aí ele vai perdendo o acesso a esse paciente. Não é que você não vai estudar, é óbvio que você vai estudar, é óbvio que você vai se especializar. Só que é importante que o terapeuta tenha clareza de que ele não é o detentor de todo o conhecimento. Vai ter coisas que a gente não vai saber mesmo. E aí entra a nossa humildade e falar assim: olha, eu não sei te responder isso, mas eu vou buscar e aí eu te respondo na próxima sessão. O principal de tudo é você saber como que você vai atuar para entregar resultado. Não é você ter todo o conhecimento. Porque aí a gente identifica um perfil de terapeuta que tem medo do abandono, tem medo da crítica, do julgamento, e a gente vê, né, dentro da formação FDR, eu trago até os perfis de terapeutas, e aí você vê que é um terapeuta que tem o medo da crítica, o medo do julgamento, que fica ali bem paralisado ali com questões paternas e maternas, e um terapeuta que tem medo do abandono. Então ele tende a fazer coisas para agradar o paciente. E aí ele colocando numa situação onde ele tá ali no pedestal, ele se coloca numa situação onde ele tá inseguro porque ele tem medo do paciente perguntar as coisas. Aí ele faz assim: ah, eu vou cobrar barato. Não, coitado desse paciente aí, não tem dinheiro. Não, deixa eu fazer um desconto para ele. E aí ele achando que ele é o bambambam, que tá dando desconto, olha só, quando o terapeuta ele dá desconto, e aí você me puxa, porque tem muito assunto e às vezes eu fujo aqui um pouquinho, mas é muito conteúdo assim. Quando o terapeuta ele dá desconto, claro que tem casos e casos da pessoa fazer o terapeuta fechar sei lá, 3 horários lá para fazer valor social, e isso casos muito específicos, tá? Muito específicos, que eu falo inclusive na formação FDR quando fazer isso. Mas quando o terapeuta, de forma geral, ele dá desconto, ele na verdade, ele está com medo. Ele não está reconhecendo o valor dele. Ele não está reconhecendo a capacidade que ele tem de transformar a vida do paciente. Porque o dar desconto é medo do paciente simplesmente ir embora e ele ficar sem paciente. E é justamente esse medo que faz com que você não segure os seus pacientes. E Eu aí, já fui assim. quem nunca? Eu já fui. Quem nunca? Quem nunca? E é importante a gente abordar isso porque o terapeuta ele vai achando que ele é o bambambam porque tá dando desconto, porque tem dó da pessoa, que a pessoa não tem desconto, não tem condição. Só que ele na verdade, é que ele tá com medo mesmo. Medo de não entregar resultado, medo do paciente ir embora. E como trabalhar essa questão do medo? Se reafirmando e vendo os resultados que você entrega. Foca em dar resultado. Quanto mais resultado você entrega para pacientes com fibromialgia, quanto mais pacientes com fibromialgia tá vivendo sem dores e sem remédios a partir do seu trabalho, mais segurança você vai ter, porque você tem já bagagem para isso, mais requisitado você vai ter, você vai ver que você não precisa dar desconto, porque as pessoas elas vão ver o valor que você tem e vão te pagar. E aí que começa toda a parte das destravas, dos desbloqueios mentais, emocionais também em relação a isso. Ó, a gente vai ter que fazer corujão, porque esse assunto é grande, não adianta. Começa
começa agora e só termina amanhã. E é até engraçado, Jordana, você falando isso. Quem nunca fez isso, né? Medo de perder o paciente, porque, vou dar um descontinho aqui, se você tá feito, né? Mas vamos que vamos. E é E eu já legal que a contei, gente. né? Eu já contei ao momento lá no comecinho que eu comecei a atender no consultório, que eu já cobrei R$ 20 na minha sessão, o paciente ainda ficou me devendo. Não contei, não? Não! Quem Ah, não, nunca? Quem isso daí dá um fibrocast só do. Como que é? O fibrocast assim. Cobrei vintão e ainda fiquei no ainda levei prejuízo. cano do paciente. Então, assim, eu falo com propriedade, tudo, né? Tudo que eu trago aqui para vocês, até isso eu falo com propriedade, porque a insegurança faz você bloquear mesmo, de fato, e a ponto de que você tá com medo do paciente ir embora, você tá com medo de paciente te pagar, você paga, joga barato, ele também não paga. Então, assim, é muito importante que vocês trabalhem o pilar da catarse. A catarse, para o terapeuta deslanchar, é necessária, porque quando você tem a bagagem de toda a parte do desbloqueio da dor da fibromialgia, gnose, raciocínio clínico, manejo clínico, vem a catarse para te dar esse plus, esse up, porque você precisa destravar mesmo, senão você vai ficar sem ser bem sucedida, bem remunerado. É necessário. E essa autotransformação, para nós terapeutas, nos faz ser pessoas mais completas, né? Nos faz nos deixar muito mais a nossa missão, aos nossos princípios, né? Ser um terapeuta ainda mais diamante faz com que a gente chegue a caminhos muito mais além do trabalho que a gente veio, da nossa missão que a gente veio aqui, né, fazer. Jordana, agora eu quero saber como é que nós podemos fazer um trabalho interno para crescer cada vez mais como terapeuta e me conta o segredo para ser um terapeuta diamante também. O terapeuta diamante, dentro da formação FDR, eu forneço para eles algumas ferramentas que eu vou a fundo nesses desbloqueios, porque esses desbloqueios acontecem muito envolvendo o relacionamento que nós temos com a nossa família. Como que foi gerado aquele olhar da nossa família para nós? Por quê? O terapeuta dentro do FDR, ele descobre até por que ele se tornou terapeuta, inclusive, porque todos nós, a gente desenvolve uma profissão, né, tanto com a missão na vida, e tem muito a ver com o nosso contexto familiar também. Então, eu vou trabalhando com ferramentas, com movimentos ali com eles, para eles poderem ir desbloqueando, destravando. Então, é algo muito profundo. Então, é algo que requer tempo, né? Por isso que tem de forma completa dentro da formação FDR. O que o terapeuta que está aqui já pode começar a fazer em relação a isso é justamente essa percepção e esse reconhecimento mesmo. Peraí, eu tenho a tendência de ter medo de dar alta para o meu paciente ou do paciente ir embora? No meu consultório, geralmente eu começo a dar desconto, o meu consultório está vazio, eu tenho medo de me assumir numa posição de terapeuta, por qual motivo? Então, essa é o primeiro ponto, assim, é essa reflexão e esse assumir que tem um bloqueio, assumir que tem uma trava mesmo. E a partir disso, ele começar a perceber qual que é a trava principal. A minha trava principal é não dar resultado? Então, peraí, deixa eu ir atrás. A minha trava principal é porque eu não tenho tempo de me dedicar à minha carreira de terapeuta, mas a minha carreira de terapeuta não é aquilo que é prioridade para mim. Então, peraí, deixa eu administrar de uma forma melhor e até canalizar a minha intenção e minha atenção para aquilo que faz sentido na minha vida. A minha trava maior é por conta de dinheiro, por exemplo. E aí, quando a gente vê a questão do dinheiro, a gente vê pessoas, terapeutas que têm essa dificuldade de receber, né, de cobrar do paciente. Tem paciente que só atrai paciente que dá calote. São terapeutas que fazem um distrato com eles mesmos. Tá fechado para o dinheiro, às vezes acha serviço do outro cara, às vezes começa a chorar desconto, não quer investir nele mesmo. Então, assim, tudo, eu falo isso muito para os terapeutas diamantes. Tudo que acontece na nossa vida, ao redor da gente, diz respeito sobre nós
voz. E é importante que você olhe para isso. Que tipo de pacientes que você está atraindo? O que está acontecendo que você está tendo essas travas e que você não está olhando para essas travas para você ser um terapeuta diamante, para você ser um terapeuta que é referência no tratamento da fibromialgia, que é canal de cura para pessoas com fibromialgia. E aí, a partir disso, começa o processo de desenvolvimento interno para, de fato, ser canal de cura e transformação para pacientes com fibromialgia. É seguir prática, né? Seguir sempre aí buscando se autocurando, né? Vamos dizer, se Sim. autotransformando e tentar compreender a importância, né, dessa transformação pessoal, o quanto reflete tanto no paciente quanto no ambiente que a gente convive, né? E aí eu quero saber de você. A gente pode discutir passos bem práticos, né, nessa nossa conversa aqui, para a gente expandir essa prática terapêutica? Ou é só um passo e pronto, acabou? Você fala para desenvolver nessa parte interna? Sim, essa transformação pessoal. Se tudo fosse para um passo só, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. A gente economizaria tempo? Muito tempo, economizaria muita coisa, muita energia aí. O terapeuta, quando eu falo desse passo, esse primeiro passo para ele, dessa reflexão, ele é um passo que demanda muita energia dele. Então, assim, eu costumo falar uma coisa: se as coisas fossem fácil, todo mundo, se, por exemplo, se ser bem-sucedido, de ser um terapeuta de referência fosse fácil, estava todo mundo sendo referência. Então, realmente é um movimento que o terapeuta ele precisa fazer com muita resiliência, muito foco onde ele quer chegar. Então, assim, esse processo de desenvolvimento não é do dia para a noite. Ele precisa trabalhar mesmo, é dia após dia, desbloqueios de travas, por exemplo. Eu vejo muitos terapeutas que envolvem essa parte do julgamento, né? Você é terapeuta que tem dificuldade, o que a pessoa vai falar de mim? As pessoas vão criticar. Isso tem muito a ver com como que você se formou na vida, como que você foi construindo esse movimento de vida a partir lá da infância, inclusive. Tinha uma mãe, tinha um pai muito crítico, que cobrava muito, que julgava muito, que condenava muito, ou eram pais em que você se cobrava para você dar orgulho para esses pais. Então, é necessário, de fato, olhar passo a passo para essa construção e para esses desbloqueios internos. Então, o processo, ele é um dia de cada vez. Ele é um processo que não é delicioso, não é fácil, porque é realmente árduo, né? A gente trabalha e mexe muito, né? Tem muitos desbloqueios dentro da formação FDR, muitos terapeutas, eles vão trazendo isso e vão aflorando, né? Florescendo, porque ele passa a encarar de fato o que precisa encarar. É você ter a certeza de que se você quer ser terapeuta e ser um canal de cura para pacientes com fibromialgia, é encarar o fato que para você chegar no seu sucesso, na sua referência e as pessoas quererem ser consultadas por você, você vai precisar passar por um mergulho interno mesmo, para destravar a insegurança. Não é simplesmente, eu sou insegura, já fiz vários cursos e não deu em nada e eu continuo insegura. Não, é você parar e olhar e encarar, porque você vai ficar nesse efeito platô até quando? E as pessoas e uma outra coisa que eu falo é dessas críticas, não é sobre isso, não é sobre você estar com medo de crítica, é você focar onde você precisa focar. O que está acontecendo, está fazendo com que você volte o seu olhar, a sua atenção para essas críticas? Você tem que focar a atenção para onde você precisa transformar, que são pacientes com fibromialgia. Jordana, eu não tenho credencial, eu não tenho um diploma para atender. É por isso que existe a formação FDR. A formação FDR que treina você e capacita você do absoluto zero e faz com que você tenha resultados. Hoje, o foco é você dar resultado com bagagens que te prepara para isso. Não é você ter diploma, não é você ter 513 certificações na sua parede. É sobre o resultado que você entrega para as pessoas com fibromialgia. Você está entregando resultados para essas pessoas? O que você está fazendo para entregar esses resultados? O que você precisa fazer para entregar esses resultados? E um dos pontos é você encarar essa insegurança que você tem hoje de credencial, de não dar conta e fazer a
acontecer, fazer dar conta. Então é assumir, sabe? É rasgar como que eu Essas falo? couraças, né? Essas couraças. Exatamente. E essas couraças para que você possa assumir a vida que você tem que ter e que você precisa ter e merece ter também, né? Como um canal de cura mesmo. Se fosse fácil, era igual pudim. Docinho por dentro e carameludo por fora. A gente estaria super bem na vida. Não, e até como que a gente aproveita esse tipo de transformação? Como que o nosso paciente, com toda essa transformação que a gente vem tendo aí nesse processo, como que a gente impacta isso nos nossos pacientes? Nossa Senhora, de uma forma fantástica, porque é muito lindo de ver. À medida com que tem uma fala de Jung que fala sobre. Agora acredito que é em Jung. Agora eu tô na dúvida se é Freud ou Jung, acredito que seja Jung. Jung fala assim: nós enquanto terapeutas, somos capazes de levar o paciente até onde nós fomos. E é muito lindo de ver que à medida com que nós, enquanto terapeutas, nós vamos nos desenvolvendo, né, sendo transformados, sendo lapidados, o quanto que fica mais aguçado o nosso feeling no consultório, o quanto que a gente passa a ver coisas que antes a gente não via dos nossos pacientes. Então, os pacientes, eles são impactados diretamente, por isso que tem o pilar da catarse no FDR. Precisa ter catarse, precisa ter o pilar da catarse no FDR por conta disso, porque quanto mais o terapeuta ele se lapida, mais ele olha para dentro e se transforma com ferramentas que ele sabe como aplicar ao paciente, mais feeling ele vai ter dentro do consultório. E isso é impactado diretamente de forma positiva nos pacientes. Ai, ai. Oh, bater papo com você é tudo de bom. É cada coisa que sai, cada aprendizado assim que deixa a gente até grandão. Cada De, analogia, até de pudim veio aqui. Até o Pudim veio aqui, participou do nosso podcast. Não tem como não. Jordana, é uma abordagem gostosa, abrangente, poderosa. Eu acho que nessa minha jornada como terapeuta, nunca foi um papo tão profundo de falar sobre crença, sabe? Parece que o terapeuta, eu já corri muito, hoje assim para mim é até mais leve, mas no começo da minha carreira como terapeuta, falar de crença, nossa senhora, era como se eu tivesse, era um tabu, era como se eu estivesse pecando, porque eu tenho que ser fechadinho na minha caixinha, não, pronto, acabou. E o que você trouxe aqui hoje só me deixa assim, muito mais leve para seguir com a minha carreira, muito mais leve para brilhar e atender pessoas com fibromialgia com muito mais precisão, né? Porque o terapeuta tem que atender o melhor do melhor do melhor para esse paciente com fibromialgia, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para os meus colegas terapeutas que estão começando agora. O que você pode trazer de melhor para que ele alavanque a carreira dele aí? Duas chaves de ouro que você, terapeuta, precisa cuidar e reconhecer a sua vulnerabilidade, reconhecer aquilo que precisa ser desenvolvido em você. Master, isso precisa muito. E você precisa ter as ferramentas certas para você tocar na alma do seu paciente. Como que você vai tocar na alma do seu paciente com fibromialgia para proporcionar vida sem dores e sem remédios? Sabendo como ir na raiz da fibromialgia. E para isso você precisa ter um conhecimento gigante, sim, da fibromialgia e um conhecimento gigante de você enquanto ser humano frente à fibromialgia, porque é um assunto que às vezes você não sabe que mexe com você, mas mexe. E você precisa ter esse olhar para você, ter olhar para essas crenças, para que de fato tenha essa conexão com o paciente com fibromialgia. E você vai ali, ó, toca na alma dele. Então preocupe-se nessa conexão, preocupe-se em encontrar a forma certa de conectar com a alma desse paciente. Eu tenho certeza que você vai proporcionar a vida sem dores e sem remédios para seus pacientes, você vai transformar cada vez mais pessoas com fibromialgia, ser de fato esse canal de cura. Gratidão, Jordana, mais uma vez, por essa mente brilhante que você tem, por esse tanto de conhecimento que você traz aqui pra gente. E a gente está terminando mais um Fibrocast. Fique ligado aí no nosso próximo episódio. Curte, comenta, compartilha com outros terapeutas. Vamos levar esse conhecimento a esse mar de profissionais
vocês estão buscando atuar com pacientes com fibromialgia, a viver uma vida sem dores e sem remédio. Isso aí, gratidão, Rê, por esse momento, super gostoso. E eu tava recebendo uns comentários no YouTube que às vezes eu esqueço, a Rê também esquece de falar, mas já colocando aqui, tem pessoas perguntando como que faz parte da formação FDR. E a formação FDR, de tempos em tempos, eu abro turmas, porque nessas turmas eu me dedico, eu me volto para essas turmas. Por isso que a formação FDR é aberta por turmas. Então, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar na fila de espera. Se não tiver aberto ainda as inscrições para a formação FDR, você se cadastra para a fila de espera e fica ligadinho aí no seu e-mail para você ser notificada, combinado? E vamos juntas transformar vidas e ser cada vez mais canal de cura para pacientes com fibromialgia. Beijo grande e até o próximo Fibrocast. Obrigada e tchau, tchau.